Sim. Então, tá ótimo. Então, boa tarde a todos aí no Brasil. Essa é a primeira live do Einstein Connection do ano de 2024. O Einstein Connection é uma proposta do programa de pós-graduação estrito sensu do Einstein de internacionalização do seu programa. Meu nome é Alexandre Marra, sou docente permanente do programa de pós-graduação estrito sensu em Ciências da Saúde do Einstein e vinculado à Universidade de Iowa. É importante que vocês participem do Einstein Connection, fazendo perguntas. Esse ano a gente abriu no formato de webinar, em que vocês vão fazer as perguntas escritas pelo chat, tirando suas dúvidas e respondendo a pesquisa de satisfação, que será disponibilizada ao final. Eu vou passar a palavra ao Dr. Rodrigo Otávio Deliberato, que terá 35 a 40 minutos para a gente conversar. O Dr. Rodrigo Deliberato, ele é doutor em Ciências Médicas pela Universidade Federal de São Paulo. Ele é atualmente Chief Research Information Officer e professor da Universidade de Cincinnati, College of Medicine, em Cincinnati, Ohio, nos Estados Unidos. A gente colocou para o Rodrigo o tópico de Transforming Healthcare, the Role of Artificial Intelligence and Precision Medicine in Advancing Clinical Research. Mas a proposta do Einstein Connection é fazer um bate-papo informal, e é por isso que a gente convidou o Dr. Rodrigo Deliberato. Rodrigo, por favor. Marra, obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui, bater esse papo com todo mundo. E eu não vim preparado para fazer nenhuma apresentação, porque eu acho que a ideia era contar um pouquinho do que eu fiz, o que eu estou fazendo, né? E a partir daí tocar no ponto que é o grande tópico de hoje, que tem muito a ver com medicina de precisão, né? Que é o que eu acabo fazendo, né? O meu dia a dia, mesmo no cargo como mais burocrático, como de pesquisador, ele é muito relacionado com dados, com grande volumetria de dados que são gerados no sistema de saúde, como preparar esses dados para serem usados pelos pesquisadores e pela operação, e como vir com a inteligência artificial no final disso tudo, com o objetivo sempre final de medicina de precisão. Esse é o grande objetivo. Então, Marra, me fala se faz sentido, mas talvez contar um pouquinho da minha história, é isso que você acha que é? Exatamente, vamos começar por aí, para chegar na medicina de precisão. Bom, vamos lá. Mas obrigado pelo convite, viu, Marra? Bom, eu sou médico, médico clínico geral intensivista. Eu fiz residência de clínica no Santa Marcelina, depois de UTI, foi aqui no Einstein, faz muito tempo atrás, acho que em 2007, por aí. E na verdade, eu sempre que eu olho para trás na minha história, eu acho que eu consegui aproveitar muito as oportunidades que o Einstein sempre me deu e que sempre estava oferecendo. Vocês vão ver isso no decorrer da minha história, né? Então, durante a residência, o que aconteceu foi que eu vivi um período que eu não sei mais se existe ou não, estou muito afastado aqui do UTI, mas eu vivi um período e o Marra sabe disso, que era, eu diria que era um período meio mágico aqui dentro, onde eu era residente, todos os plantonistas, de alguma forma, eram professores de grandes universidades, era uma equipe bem multidisciplinar, todos intimamente envolvidos em pesquisa, ou pessoas altamente capacitadas voltando de doutorados, fellowships, fora do Brasil. Então, era um time muito, mas muito forte, em que eu até costumava falar que a orelhada, você aprender de orelhada era muito bom, porque você tinha, por exemplo, uma hemodiálise contínua, e quem estava lá indicando, etc., era o plantonista que era professor na Escola Paulista de Medicina. Então, não tinha como você aprender algo que não fosse mais atualizado e que existia, e uma informação de altíssima qualidade. E fora isso, vinha que durante até mesmo ali o aprendizado, né, do dia a dia, oportunidades, né, de perguntas que você fazia e essas perguntas virarem outras oportunidades. E que foi exatamente isso no meu caso. O meu orientador de mestrado e doutorado é o Marra, foi o Marra, e as duas oportunidades apareceram para mim durante a residência, durante o dia a dia, onde perguntas que você vai fazendo, que eu fiz para o Marra,
E ele falou para mim que, olha, isso aqui não tem uma resposta ainda clara, por que que a gente não faz uma pesquisa? Disso saiu meu mestrado, disso saiu meu doutorado, e saiu porque eu convivia nesse grupo de pessoas que eram altamente capacitadas. Dentro do Einstein, além de ter me oferecido essa oportunidade, me ofereceu a oportunidade também durante a residência, pelas múltiplas conexões internacionais, eu fazer meu primeiro estágio fora do país. Eu fui para Londres, eu fiquei um mês em Londres, durante o R3 ou R4, não vou me lembrar, mas foi tudo com a ajuda do Einstein e da liderança da UTI. Nesse mesmo período que eu estava fora, eu estava ali fazendo a pesquisas com Marre, etc. Então, eu acabei meu R4 já com os dados do mestrado completamente coletados, do doutorado faltavam pouquíssimos pacientes para incluir, e, de novo, por uma série de oportunidades dentro da UTI de conviver com essas pessoas, apareceu a chance de eu fazer um fellowship clínico fora do país, que era no Canadá, na Universidade de Toronto, com um dos maiores intensivistas que tem em UTI, que é o Gordon Rubenfeld, e que deu tudo certo. Eu apliquei, fiz o que tinha que fazer, fui aprovado, e aí eu acabei acabei minha residência, um mês depois eu estava indo para o Canadá, onde eu fiz o meu fellowship clínico lá. Então era a especialização final que tem norte-americana, eu fiz no Canadá por quase um ano e alguns meses. Nesse período, eu lembro, faltava alguns pacientes só para acabar o meu doutorado. Uma colega minha me ajudou no Brasil, junto com a Marra, a gente acabou de coletar os dados, e com um ano que eu estava lá, eu acabei recebendo o convite que ia ter um processo seletivo para plantonista, prestei, passei e voltei para o Einstein. E aí, quando eu voltei, acabei só finalizando de escrever e defender tanto meu mestrado como meu doutorado. E o doutorado foi um doutorado que eu achei muito legal, que foi um tópico de procalcitonina para descontinuar antibiótico terapia em paciente séptico. Era o tópico do momento naquela época, foi uma pesquisa bem legal. E depois que acabou o meu doutorado, tinha muito vai continuar, vai fazer um pós-doutorado, vai fazer algo de novo para fora, investigando procalcitonina. E eu não tinha certeza, eu tinha feito tanta coisa, tinha ido para lá, para cá, eu falei, eu preciso de um tempo, eu preciso pensar o que eu vou fazer, eu queria ver que lado eu ia seguir. E quando eu tirei esse, que eu diria, mini sabático, me foi oferecido para eu cuidar da escala de plantão da UTI do Einstein, que era uma escala numa planilha Excel que chegava no final do mês, você colocava na secretaria e eu percebi que nos primeiros 2 meses eu percebi que no primeiro dia depois que estava publicado ninguém anotava as mudanças de plantão, ninguém anotava nada, todo mundo se perdia, você não sabia mais quem estava de plantão e virava uma confusão. E nessa época eu comecei a falar, não é possível que não tenha uma solução, algo, um aplicativo que faz isso, tome controle disso. E não existia mesmo. E aí eu falei, poxa, por que não criar um desse? E era bem na época que estava se iniciando a área do departamento de inovação aqui no Einstein. Por outros canais eu consegui chegar até a liderança do Einstein, eles ouviram e eles gostaram da ideia e decidiram investir. E disso tudo foi o fruto que saiu também boa parte das pessoas que trabalham no departamento de inovação para desenvolver essa ideia que hoje é o Scala, talvez alguns de vocês usem, mas é um produto aí de bastante sucesso, que gerencia toda a escala de plantão e fornece o aplicativo para os plantonistas fazerem a troca de plantão. O sucesso foi tão grande que isso até é usado em outras indústrias, né? Eu acabei até de fruto desse trabalho de desenvolvimento, publicando também em cima da ferramenta, toda a parte de satisfação que era envolvida nisso, e acabei me envolvendo muito em tecnologia e comecei a gostar cada vez mais de tecnologia. Comecei a aprender os primórdios meus primórdios de codificação foram nesse momento, onde eu sentava lado a lado com desenvolvedores de software e eu queria entender o que eles estavam fazendo e comecei a aprender um pouquinho de codificação. E aí, como eu comecei a ver que eu gostava cada vez mais disso, isso era em 2014,
eu comecei a perceber que se eu tivesse acesso à agenda, por exemplo, do Mar, e eu soubesse que amanhã ou quinta-feira que vem é aniversário de um filho dele, que ele vai precisar trocar o plantão, eu podia fazer isso automaticamente. Eu sabia que na sexta-feira ele estava livre, em vez de eu soltar e dar o ônus dele trocar, eu já podia fazer isso automaticamente. Isso que eu estou falando é um modelo preditivo. Só que eu não sabia que isso era um modelo preditivo. Eu só imaginava desse jeito que eu falei. Se eu pudesse, se. E o que aconteceu é que durante esse se que eu queria fazer isso, tinha um professor do MIT, que ele é muito famoso, ele estava num congresso de Harvard e do MIT. Ele estava num congresso no Rio de Janeiro e alguém contou para ele sobre isso. Ele achou muito legal e me deram um contato, me deram o meu contato para ele. Ele entrou em contato comigo, a gente começou a conversar. E quando eu mostrei para ele e eu expliquei o que eu pensava, ele, que é um médico, um engenheiro, ele sabia, ele falou para mim, isso que ele está falando chama-se machine learning, aprendizado de máquina, modelo preditivo. E a gente foi conversando, ele falou, olha, eu tenho um laboratório que é o maior laboratório a maior colaboração entre a Harvard Medical School e o MIT, onde a gente faz o Holters, a gente toma conta de uma base de dados que se chama Mimic, que é a maior base de dados pública do mundo em UTI, coleta todos os dados de todos os hospitais que entram no Beth, pacientes que entram no Beth Israel Deaconess Medical Center. Eles pegam esses dados e organizam, identificam e organizam numa grande base de dados. E ele falou para mim, olha, meu laboratório está cheio de cientistas de dados, físicos, matemáticos, mas eu não tenho médico. Por que você não vai para lá? Eu tenho um médico, mas ele está sempre em reunião, eu também estou sempre em reunião. Eu preciso de alguém que fique lá e explique para eles, por exemplo, o que é um ventilador mecânico, o que é uma sepsis, para começar a ter mais tração nesse laboratório. E foi quando ele me ofereceu esse pós-doutorado. E em 2015 eu fui lá para Boston. Eu fiquei 1 ano e meio no MIT, onde que eu aprendi codificar. Então, o jeito que eu aprendi a codificar também foi bem engraçado, porque era uma troca, né? Eles queriam saber sepsis, eu queria saber codificação. Então, a gente sempre, ele vinha me falar, como que é sepsis? Eu falava, como que funciona aqui? Me explica isso. E a gente, sentando lado a lado, a gente ia trabalhando do lado dessas pessoas, né? E lá, depois, em 1 ano e meio, o que eu aprendi foi como pegar dados de prontuário eletrônicos, construir bases de dados e, obviamente, como aplicar machine learning junto com essas massas de dados para gerar suportes à decisão, né? Suporte de decisão clínica. E em 1 ano e meio lá foi muito produtivo, diversas publicações, inteligência artificial e machine learning não estavam nem um pouco na moda do que é hoje, ninguém falava disso, falava-se muito, para falar a verdade, naquela época de Big Data. Big Data era a palavra do momento, mas não inteligência artificial. Depois de 1 ano e meio eu voltei, é importante falar, quando eu fui para o meu pós-doutorado, existia um programa no Einstein, não sei se existe ainda, de dar bolsa para pós-doutorado. Então, eu fui para o MIT com meu emprego garantido e com bolsa do Einstein. Isso foi essencial, porque é extremamente caro viver lá. Foi essencial porque eu tinha uma bolsa ficando lá e eu tinha segurança que assim que terminasse meu período lá, eu ia voltar, meu emprego estava garantido, minha posição, tudo que eu tinha conquistado em 10 anos quase 6 anos de Einstein, nada seria modificado. Foi exatamente isso. Eu voltei na sequência, eu já estava no dia de plantão que era para eu estar, e quando eu voltei me foi oferecido diversas oportunidades ao meu retorno. Então, eu estava começando a área que eu não sei se existe aqui com esse mesmo nome no Einstein, mas era Big Data and Analytics. Eu vim para trabalhar nessa área, então eu ficava boa parte da minha carga horária lá e ainda dava plantão. E durante minha carga horária lá, eu trouxe junto um conceito que hoje também é extremamente difundido, mas em 2016 era pouco conhecido, do modelo de dados chamado OMOP, né, o Common Data Format, que era manter todas as bases de dados no mesmo formato, com as mesmas terminologias, para você conseguir fazer comunicação de grandes bases de dados. Então, eu construí talvez o que foi a primeira base de dados na América Latina no modelo OMOP. E quando eu falo base de dados, é de alta resolução e granularidade. Tinham dados lá de minuto a minuto mesmo. A gente tinha acesso ao Cerner. O Cerner tinha acabado de entrar 1 ano antes, então a gente conseguiu acesso. Conseguimos mapear os dados do Cerner. Foi um trabalho bem bonito. E dentre essas publicações que eu continuei publicando muito com esse grupo do MIT,
E o que aconteceu foi que essa metodologia de misturar médico com engenheiro era muito nova, mas deu muito certo, e por causa dela começou a se fazer muito aqueles eventos do tipo Datatom, que senta grupo de pessoas multidisciplinares com os dados médicos para se fazer, resolver problemas em saúde. E como o professor Roger viu que aquilo dava muito certo, começou a se fazer isso ao redor do mundo. Hoje a MIT faz isso todo mês, toda semana tem eventos ao redor do mundo. E a gente trouxe também isso para o Einstein. O primeiro que foi feito no Brasil, a gente trouxe para cá, fez um evento, se não me engano, em 2000, não vou lembrar, 2016 ou 2017, um evento super legal, que eu acho que vem acontecendo a cada 2 anos aqui no Einstein, foi uma história muito bacana. E aí, o que aconteceu nesse período, eu estava fazendo algumas pesquisas que envolviam exatamente olhar alguns modelos que eram mais simples de previsão, não necessariamente de machine learning, e eu comecei a querer desprovar algumas teorias. E uma das teorias que existia era que o paciente obeso, se você gira, tem uns scores de gravidade que predizem a mortalidade de uma pessoa dentro de UTI. E, curiosamente, o paciente obeso, os scores falavam que ele tinha menor probabilidade de morte. O que as pessoas tinham diversas teorias por causa daquilo, falavam que a obesidade era anti-inflamatória, tinham várias hipóteses mil para explicar por que o paciente obeso ele tinha uma sobrevida melhor na UTI. E na minha cabeça, isso não era possível, porque se fosse verdade, a gente viria super obesos de 100 anos andando na rua, se eles tivessem menos inflamação, menos... É o contrário, eles morrem antes, a gente sabe disso. E aí, mexendo no modelo que prediz a mortalidade de uma pessoa, eu consegui desprovar essa teoria por uma parte matemática. Então, simplificando bastante aqui para a história não se alongar, basicamente, o modelo ele pontua a partir do momento quão mais distante você está da faixa de normalidade. Então, ele pega sinais vitais, laboratórios, etc. Quanto mais distante você está do que eles estabelecem como normal, você pontua mais. O que acontece? Se você pegar uma pessoa, um obeso de 200 quilos e o outro que tem um peso normal, que tenha 60 quilos da mesma altura, é óbvio que a pessoa que é obesa, ela tem uma frequência cardíaca mais alta do que a pessoa que tem o peso considerado normal. Então, enquanto a frequência cardíaca está batendo a 60 por minuto, o do obeso pode estar a 80, 90. Quando essas duas pessoas internarem na UTI por um choque séptico, e o de peso normal tiver com uma frequência cardíaca de 120 e o obeso tiver também com 120, o gap, é claro, né? O gap de quem saiu de 60 para 120, ele dobrou. Esse cara está muito mal. O obeso, ele já opera nos 90. Então, para ele, não foi um aumento considerado se você só olhar essas variáveis. Isso se repete em diversas partes da fisiologia, do que a gente avalia no score de gravidade. E quando eu tirei esse componente, e no Mimic me dava dados antes da paciente entrar no hospital. Então, quando eu normalizei pelo normal de cada um desses pacientes, eu desprovei essa teoria de que o paciente obeso ele tinha uma sobrevivência muito melhor na UTI. E isso, para quem mexe muito com dados lá, ficou bem famoso isso dessa teoria de desprovar. E o que acabou acontecendo foi que eu acabei recebendo uma proposta na época para ir para uma entrevista de emprego na Google, porque tinha uma pessoa lá que trabalhava com prontuários eletrônicos, que aliás hoje em dia ele é o CEO do Cerner, que foi para a Oracle, né? Ele era o vice-presidente se não me engano chamava Google Health ou Google, eu não vou lembrar como chamava. Ele viu uma dessas minhas publicações, ele achou interessante o modelo, ele só tinha engenheiros trabalhando lá, ele não tinha médicos lá. E ele entrou em contato, eu comecei a participar de um processo seletivo. E no mesmo período, tinha uma empresa, uma startup do Vale do Silício, que queria fazer medicina de precisão. Também tinha visto parte das minhas publicações e começou a entrar em contato comigo, mas para eu ser um advisor deles, né? Era mais da conselheiro, eles estavam levantando o dinheiro inicial para começar a empresa.
E o que aconteceu foi que eu fui passando nos processos seletivos, veio o convite para eu ir para lá fazer a última etapa do processo lá em Mountain View, na Califórnia. Só que ficou, a pessoa deixou bem claro para mim, falou, você não pode ter nenhuma relação com nenhuma outra empresa. Ele deixou claro que era muito para só se conhecer e assinar a proposta, ver a proposta. E eu liguei para esse outro grupo de startup e falei para eles, pessoal, eu estou indo para lá, eu tenho quase certeza que eu vou ser contratado, eu vou precisar romper o nosso contrato. E foi quando ele falou para mim, você está vindo para cá? Eu falei, estou. Ele falou, acabamos de levantar o nosso seed round. Seed é o dinheiro inicial para começar uma empresa. A gente quer te fazer uma proposta também. Eu falei, ótimo, vamos lá, vamos ouvir 2 propostas. E eu fui, fiz lá, conheci o pessoal da Google, eles me fizeram uma proposta e depois eu fui conhecer o pessoal da empresa, dessa startup, que era uma história super curiosa. Eles são 3 colegas que já tinham fundado uma outra empresa. Aquela história clássica do Vale do Silício, né? Se conheceram no doutorado, criaram uma empresa num papel guardanapo. A empresa deu super certa, foi vendida para Roche anos depois. Eles trabalharam para a Roche, que é uma farmacêutica, e depois saíram e resolveram se juntar, porque eles, naquela época, em 2018, 2019, eles já tinham a ideia de medicina de precisão é o futuro. A gente precisa fazer medicina de precisão, terapias, montar uma farmacêutica de medicina de precisão. Só que eles sabiam que, para você montar isso, você é um data-driven, uma empresa que é guiada a dados. E para ser empresa guiada a dados, você precisa ter toda uma estrutura e entender como é o dados. E era aí que eu ia entrar. Bom, eu fui lá, eu ouvi a proposta deles, e a proposta deles, para mim, foi muito mais interessante. Não era nem do ponto de vista financeiro, era do ponto de vista do que eles queriam fazer. Eu achava aquilo o futuro em 2019. E eu acabei falando não para a Google e fui trabalhar para eles. Eu fui o funcionário número 1, me mudei daqui de São Paulo lá para o Vale do Silício. E lá eu tive essa grande oportunidade de ver como que se monta uma startup do chão para cima mesmo. Então era tudo. A gente começou trabalhando, uma história muito bem clássica daquelas do Vale do Silício. A gente começou trabalhando numa casa, uma casinha pequena, na sala da casa, não foi na garagem, gostei de lá, mas era numa casa. Eram os 3 fundadores e eu. E de lá comecei a montar tudo, né? Eles iam me mostrando todos os pitches, o que tinham, quais eram os milestones para cada um dos pitches, para levantar mais dinheiro. E de lá eu comecei a montar toda a estrutura de como vai vir a parte de dados, como a gente organizar isso em grandes bases de dados e como a gente vai começar a criar os pipelines de inteligência artificial para vir os nossos produtos. Ajudei a contratar as pessoas, ajudei eles no levantamento de financeiro dos rounds. Nesse momento eu mantive ainda a minha relação com Einstein. O Einstein participa também dessa empresa, e essa empresa, a grande sacada que eles tinham era usar dados clínicos ou de RNA transcriptômicos e usar a inteligência artificial em doenças complexas e heterogêneas para achar subgrupos homogêneos. Então vamos imaginar o caso da sepsis, que é o que a gente um dos que a gente teve mais sucesso. Sepsis é heterogêneo, a gente sabe que é heterogêneo. Se a gente olha 2 pacientes com choque séptico de foco pulmonar, a gente nunca sabe por que um vai sobreviver e outro não, mas a gente consegue ver clinicamente na beira do leito que eles são diferentes, eles têm uma resposta inflamatória diferente, mas não o porquê, os motivos e nem quem que é quem. E lá a gente pegou diversos dados transcriptômicos, né, de RNA de pacientes, e usamos um approach de aprendizado de máquina não supervisionado, né, unsupervised learning. A gente achou primeiro grandes clusters, grupamentos de dados que ficavam mais juntos. Aí a gente foi olhar a biologia desses grupos e a gente viu que eles não eram só agrupamentos de dados, mas eram grupos de pacientes com respostas imunológicas diferentes. Então, pacientes que tinham resposta adaptativa, do sistema adaptativo mais funcionante, estava tudo bem com aquele paciente, versus um que estava super inflamado, a resposta inata dele estava super inflamada, e outros que estavam com imunossupressão, de ambos, o adaptativo e o inato. Outros que tinham distúrbios de coagulação, para quem lembra da famosa CVD. Então, a gente achou, olha, tem caminhos moleculares diferentes. Será que isso se traduz em diferenças clínicas? Aí, quando a gente olhava os dados clínicos, eles só continuavam corroborando o que a gente tinha achado na biologia. E aí a gente começou, a primeira coisa que a gente fez foi reavaliar trials que tinham coletado essa amostra de sangue
e a gente viu que o resultado de trials anteriores, que eram neutros, a gente conseguia achar diferentes tipos de respondedores, pessoas que se respondiam, tem pessoas que não respondiam, até pegavam malefício de alguma intervenção. Então, essa basicamente é a ideia. Isso dá para fazer com dado clínico também. A gente fez um trabalho bem grande em ARDS. E era justamente essa pesquisa que, depois que eu montei no primeiro ano toda a estrutura dos dados, eu virei lá o vice-presidente de pesquisa em medicina translacional e eu cuidava de toda essa parte da pesquisa, do time de pesquisa, e dos estudos prospectivos que era feito. A gente fez o maior estudo prospectivo multiômicos em choque séptico que pelo menos eu conheço até hoje, que incluiu pacientes do Brasil, do SUS. Então, para quem acha que não é possível fazer medicina de precisão, está longe da realidade brasileira. A gente fez o maior com dados de hospitais de pacientes do SUS aqui. A gente conseguiu fazer. E depois desses descobrimentos, a gente fechou parcerias com grandes farmacêuticas e eu comecei a enveredar um pouco mais para a área de desenvolvimento clínico, que é o nome que se fala no mundo farmacêutico, que para a gente significa desenvolver uma terapia para ser aprovada para o FDA. Então, eu comecei a trabalhar com fase 1, 2, 3, a entender um pouco da regulação norte-americana de como se fazer isso, e começou a mudar muito o que eu fazia. Eu comecei a sair um pouco dessa de pesquisa mais de machine learning e entrar muito, porque eu tinha que, nas conversas com o FDA, tinha que ter alguém explicando o que é isso, o que é esse machine learning, o que você fez aqui que está dando esses subgrupos. Eu comecei a entrar nisso, a entrar no desenho do trial, e a gente estava para fazer um trial fase 2 em sepsis, e o que aconteceu, veio aquela crise pós-Covid, e os investidores, eles não querem pôr dinheiro em sepsis. Sepsis é conhecido como o cemitério das drogas, porque diversas já falharam, então eles não querem pôr um capital de risco, sendo que nunca existiu existiu uma terapia aprovada pelo FDA, que foi a proteína C ativada, que depois foi descontinuada pelo FDA, mas não existe nenhuma terapia para sepsis, então ninguém quer pôr dinheiro, mas eles querem pôr sim em outras doenças crônicas. Então a gente deu uma pivotada rápida, pegou a mesma tecnologia que eu tinha criado tudo para sepsis e começamos a aplicar em doenças crônicas, artrite reumatoide, doença inflamatória intestinal. A gente começou a ter os mesmos resultados positivos e isso o investimento começou a ir para lá. Eu estou contando essa história que é super longa, de que eu fiquei 5 anos lá, estou resumindo bastante, mas o que aconteceu é que depois de quase 5 anos, como vocês podem ver, eu estava fazendo coisas que não é de fato a minha paixão, né? Eu nunca falei aqui para vocês que eu sou um desenvolvedor de moléculas para aprovação de FDA. Gosto, achei super legal, mas o que eu gosto, a minha paixão era mexer com dados, mexer com inteligência artificial, machine learning, descobrir novas coisas, mas não virar um executivo de uma farmacêutica, farmacêutica preocupado em aprovar uma terapia. Eu quero participar disso, mas não liderar isso. E aí eu comecei a perceber que eu estava um pouco desviando do meu foco e resolvi aceitar um outro desafio, que veio da Universidade de Cincinnati, para eu ser o Chief Research Information Officer, que eu já vou explicar o que é rapidinho, e professor. Então, eu me mudei para lá, para Cincinnati, está quase um ano. Lá, então, eu tenho um pouco da minha carga horária, eu tenho o meu laboratório, tudo isso que eu criei nessa empresa. Grande parte disso eu ainda em parceria com eles, que eu sou advisor deles científico. Eu continuo as pesquisas lá em Cincinnati, eu tenho um laboratório lá. E a outra parte, eu sou Chief Research Information Officer, que basicamente tudo que é gerado de dados lá pela via prontuário eletrônico e associados, né? Pode ser às vezes um clinical trial, etc. Aquilo lá é responsabilidade minha, do meu time, harmonizar, transformar, curar aquele dado e dar acesso àquele dado aos pesquisadores o mais rápido possível, da forma mais rápida possível, para eles continuarem submetendo grants, publicações e etc. E outra parte muito grande da parte de ser um CIO é fomentar e trazer a medicina de precisão para todos os projetos. Então, qualquer projeto que eles venham falar comigo, eu tenho que trazer a visão da medicina de precisão, que, na verdade, todo mundo pensa que é difícil, mas existe uma metodologia de como se fazer isso, como coletar biomarcadores, amostras de sangue, como dimensionar as amostras que você precisa, estocar, como você gerenciar elas, como você depois pegar tudo aquilo lá e começar
a pensar em projetos para fazer medicina de precisão para outras doenças. Porque hoje em dia vocês podem ver a literatura, está todo mundo falando disso. Pode ser desde de uma doença como diabetes, a hipertensão, a, a VVETs do momento, que é as disfunções imunológicas, mas todo mundo está se preocupando e todo mundo está reconhecendo que mesmo para doenças que existem diversas medicações já aprovadas, que existe uma heterogeneidade lá e que a gente pode achar uma homogeneidade que vai melhorar ou diminuir eventos adversos de medicações que podem causar para algumas pessoas, ou melhorar a taxa de eficácia de resposta a medicações. Então, esse é tentei resumir bastante, mas essa é a minha história, como Einstein foi importante em toda essa minha trajetória, e aonde eu estou e o que eu estou fazendo. Marra, foi muito rápido, me fala aí. Não, olha, excelente, perfeito. Essa é a proposta mesmo do Einstein Connection, que dentro do programa de pós-graduação, então, eu não sei se os alunos se motivaram, mas eu fiquei bastante motivado por tudo que você falou. Eu tenho várias perguntas e quero pontuar alguns aspectos aí para reforçar o que você disse, né? Porque é dentro da nossa intenção. Mas, por favor, quem estiver participando desse webinar com o Rodrigo, por favor, façam perguntas pelo chat, que eu passo para ele. A gente tem ainda uns 15, 20 minutos. Rodrigo, o que eu achei muito legal de tudo isso que você falou, e eu quero começar pelo final, que é você está na Cincinnati, né, como um, um Chief Research Information, né, para mostrar a importância que tem esse cargo dentro da pesquisa, porque quando se fala de, como você bem falou, né, em que você idealizou um aplicativo, o Scala, em que fazia a predição, um algoritmo, que nem se chamava machine learning, mas já era um machine learning, propriamente dito. E as pessoas, aí você falou também, que eu achei muito legal também em 2015, né, quando você foi para o MIT, eu lembro disso, né, que era a história do Big Data, muito maior do que o machine learning, né? E existe muita confusão entre machine learning e artificial intelligence, né, a inteligência artificial. Mas tem um caminho aí, né, o machine learning, ele participa dessa questão da inteligência artificial, assim como o deep learning. Mas, antes disso, é a preservação do dado, que é isso que você toma conta. Então, o pessoal, às vezes, confunde muito que quer fazer machine learning, só que não tem ideia, a mínima ideia de de onde que vem esse dado. Então, é isso que eu queria que você falasse um pouco mais. Não, esse é o ponto importantíssimo. Todo mundo, e talvez vocês lembrem também, né? Da época que o que a gente fala hoje de ChatGPT, Large Language Model, é o que se falava de Deep Learning em 2018, talvez. Então, as pessoas começam a se preocupar muito mais com o modelo do que com o dado. E, na verdade, o que acontece é exatamente o que você falou. O dado ele precisa ser extremamente bem curado. Vocês não têm a menor noção da bagunça que é esses dados por trás de um prontuário eletrônico. Vocês podem até reclamar do que vocês estão vendo, que a gente chama de hyperspace, quando você está lá digitando, inputando as informações. Mas por trás disso, a confusão é muito maior. E por quê? Porque a história toda foi na época do Obama, quando ele começou a querer que todo mundo tivesse prontuário eletrônico. Então, empresas começaram a se juntar umas às outras para comprar, para resolver o problema como um todo, e foi criando literalmente um ninho de rato. Eu já tive a felicidade de conhecer 3 diferentes prontuários eletrônicos por trás, e todos sofrem do mesmo problema. É uma duplicação, triplicação de informações que vão para diversas tabelas. Então, para você realmente pegar aquele mundo atrás do prontuário eletrônico e transformar numa base de dados, é literalmente um trabalho que tem que sentar 2 pessoas, um médico da área, junto com o cientista de dados, engenheiros de dados, e mapeando. Foi exatamente o que eu fiz aqui no Einstein. Então, você vai mapeando literalmente a frequência. Eu falava para ele, você estava na UTI, aqui, ó, a frequência cardíaca está aqui, ó, você está olhando no monitor, acha ele tinha que achar na tabela e a gente mapeava. Isso é muito, muito importante. Hoje em dia, graças a Deus, é tão importante, mas poucas pessoas conversam a respeito.
não só com poucas pessoas conversam a respeito, como eu faço um desafio aqui, né? A gente trabalha em diversas instituições que têm prontuário eletrônico. Em quantas dessas instituições você tem acesso a esses dados? Se você submeter um request em menos de uma semana, 2 semanas, a maioria você não vai ter, você nunca vai ter, porque não tem essa estratégia ainda de fornecer. E é exatamente isso que eu faço lá em Cincinnati, é como dar para essas pessoas o mais rápido possível acesso a esses dados. E, de novo, eu desafio que exista desses planos de hospitais que a gente trabalha, que dê esse acesso de volta para vocês de uma forma segura e acessar. E o que acontece, como a gente não tem acesso, a gente vai usando os dados mais rápidos, que estão mais aparentes, dados públicos, e começa a fazer machine learning. Só que daí o que acontece, Vinha, é uma exponencialização dos vieses que tiveram naqueles dados. Dados têm viés. Então, pode ser uma planilha que é colhida por uma equipe multidisciplinar muito treinada. Sempre terá viés. Pode ser a base de dados Mimic, que é lá completamente aberta. É um hospital só de Boston, que não traduz a complexidade do sistema de saúde globalmente, muito menos, norte-americano, muito menos globalmente. Então, as pessoas acabam fazendo pesquisas nesses silos de informação de qualidade duvidosa, publicam e as pessoas acham que, estamos com o problema resolvido. Não, não. Existe um campo enorme de publicação no vieses que vem desses modelos. Eu acho interessantíssimo. Eu estou agora entrando junto com o pessoal do MIT para avaliar um desses vieses, mas com certeza o grande trabalho, e tudo isso já é conhecido, né? 80% a 90% do tempo de quem trabalha com inteligência artificial tem que ser gasto curando esses dados, transformando e garantindo que esses dados sejam verídicos e o mais próximo da realidade para os pesquisadores. Não é um modelo, nenhum chat GPT, nenhum deep learning vai resolver os nossos problemas sociais que nós temos, as desigualdades sociais. Eles só vão exponencializar as nossas inequidades do sistema de saúde. Isso é o lado perigoso. Então, a atenção maior tem que ser como curar bem esses dados, Marco. Não, perfeito. E eu concordo totalmente com você. Até acho que umas 2 semanas atrás eu participei de uma aula em que o apresentador ele mostrou um slide, justamente isso que você falou, que houve uma ordem, né, do Obama, gastou bilhões de dólares por conta dessa parte de prontuário eletrônico nos Estados Unidos. E eu não lembro agora exatamente qual que foi a data, mas foi no governo Obama, em que menos de 10% dos hospitais americanos eles tinham prontuários eletrônicos. Aí teve a ordem, injeção de dinheiro, 90% com prontuário eletrônico, né, para poder fazer a parte assistencial e administrativa. E aí, nessa apresentação, era um professor da Califórnia, ele falou que ele estava andando de carro, de férias com a família, e ele viu lá no outdoor de alguma cidade, convidando médicos para serem contratados. E uma das coisas era assim, pode vir para cá, o salário é bom, e não tem prontuário eletrônico, que era justamente para que as pessoas ficassem animadas. Mas isso é uma coisa inexorável, ou seja, de 90% ou 95% vai chegar em 100%, foi o que você falou. A gente precisa cuidar do dado, né? Que esse é o seu papel. E eu acho fantástico porque você está cuidando do dado, como você falou, pro pesquisador também. Que isso ninguém faz, né? Quando a gente quer fazer a pesquisa, e outra coisa que eu queria enfatizar nos seus comentários é essa questão de trabalho em equipe, né? Como você falou, cientista de dados e várias pessoas que lhe auxiliam para que você tenha todo esse suporte. E é desse jeito. Bom, eu sou acostumado desde o MIT com isso. Todas as minhas equipes elas são multidisciplinares. Uma das coisas que um dos meus objetivos lá mesmo na universidade é acabar com aquilo de o dono do dado, a pessoa responsável pelo dado. O dado tem que ser, a curadoria de dados, ela tem sempre que ser aberta, todos têm que falar. As pessoas que imputam a informação no prontuário eletrônico são as pessoas que têm que estar na mesa participando quando você está curando esses dados. Se eles não estão na mesa, você vai errar, não tem como você errar. Se o especialista da doença não estiver lá, você vai errar. Você pode fazer o seu máximo possível, você pode ser o médico, enfermeiro, fisioterapeuta mais brilhante. A gente não consegue saber tudo. Vai chegar um momento que tem que ter uma pessoa especialista que vai ter que estar lá e vai ter que opinar. E tem que ser aberto. Então, uma das coisas que eu quebrei muito lá e quero quebrar eu não sou o dono do dado. Eu organizo
o sistema para as pessoas terem acesso aos dados de uma forma rápida e participarem da curadoria. Eu quero dar maior quantidade de dados que eles próprios confiem. Porque você sabe disso, quem faz pesquisa sabe. Se alguma vez uma pessoa extrair um dado para você, você olha e fala, tem uma coisa aqui que está estranho, não é? A gente sempre olha, porque a gente não participou. Se você tivesse participado, você poderia ter ou entendido e falar, não, está tudo certo, ou ter corrigido o momento e falar, não, não era essa, é aquela ali, ó. Então, é isso que tem que começar, na minha cabeça, um pouco, terminar, esse de o dono do dado, mas ao invés disso, nós somos os donos, como a gente vai curar disso, mas obviamente um processo rigoroso na segurança, na desidentificação desses dados e como dar acesso às pessoas aos dados. Mas inclusividade, um processo inclusivo que eles participem da parte mais importante que é a curadoria. Não, sensacional, concordo totalmente. Eu tenho algumas perguntas e comentários que eu já vou então abrir e fazer para você, e aí a gente vai linkando com a nossa proposta do Einstein Connection, que são as parcerias internacionais. Então, a gente tem a Tatiana Marins, ela colocou assim, muito inspiradora, tudo que você falou até agora. Parabéns pela sua trajetória, Dr. Rodrigo. Tive a oportunidade de trabalhar com você na época de plantonista aqui no Einstein. A Tatiana Opa! Marins é Oi, Tatiana. farmacêutica. E a Tatiana Marins, ela também tem muito interesse em fazer... Ela faz pesquisa e ela tem interesse em continuar fazendo pesquisa e doutorado no Einstein. E aí ela coloca num outro comentário, na farmácia estamos buscando melhorias no prontuário eletrônico para apoiar os farmacêuticos clínicos. A questão dos bancos de dados, como você comentou, é realmente desafiador. E é verdade, a farmácia, ela tem vários projetos em prontuário eletrônico, em que eles tentam extrair os dados e estão iniciando teses, tanto em nível de mestrado e doutorado. Eu queria ver com você também, porque se existe interesse de parcerias da Cincinnati, você com o Departamento de Farmácia do Albert Einstein. E também abrir para equipe multiprofissional, se você visualizar isso. Legal. Oi, Tatiana, tudo bem? Daqui a pouco eu vou passar lá na UTI para dar um abraço no TDC, no famoso TDC do Thiago. Se estiver por lá, a gente se fala. Mas sim, respondendo a sua pergunta, Marra, esse é o sonho, entendeu? Os sonhos são parcerias, jeitos de trabalhar juntos com outras instituições, aprender um com o outro e curar o dado um com o outro. Mas, ao mesmo tempo que esse é o interesse, a gente tem que também reconhecer as limitações, né? É difícil trabalhar, é difícil implementar, é difícil criar banco de dados, mas tem que começar, né? Tem que começar de algum lugar, e começar, um dos jeitos que eu acho que é de começar, que é um jeito que eu trouxe aqui, eu tentei trazer para o Einstein lá para trás, quando eu voltei do MIT, através de parcerias com quem já fez isso uma vez. Você não cometer erros do passado já te salva muito tempo, né? Então, assim, pode ter certeza que eu cometi muitos erros fazendo bancos de dados por aí, que vai ser um prazer dividir e não cometer. E tenho certeza que vocês também estão cometendo alguns, que vocês compartilharem comigo, são caminhos que eu já não vou gastar meu tempo e não vou errar. Então, sim, maior interesse, e o caminho é esse, é todos curando o dado, como eu falei. Excelente. Então, quem tiver interesse, a gente pode fazer contato ou encaminhar para o programa de pós-graduação, porque o Rodrigo é super acessível e tem total interesse, né, Rodrigo, em fazer estudos entre Einstein e Cincinnati. A gente só precisa disponibilizar, como ele falou, dentro das nossas limitações, como que a gente vai fazer para executar isso, não ficar só em palavras, né? Não, e até para falar aqui um exemplo, agora em agosto, eu vou receber o primeiro médico residente aqui da UTI. Eu acabei de ver um e-mail aqui que veio do Recurso Humano de Cincinnati, ela foi aprovada, está tudo certo. Ela vai ficar lá um mês com a gente. Ela não sabe ainda, não sei nem se ela está assistindo aqui, mas eu já vou até falar para ela de mais tarde, ela vai fazer um projeto de viés em machine learning no ensino médico brasileiro. Ela vai participar desse projeto. Legal. Eu vou dar uma agilizada aqui nas perguntas agora, porque agora o pessoal está animado. A Tatiana agradeceu você. Tem a Lauren Maia, boa tarde, Rodrigo, também sou cientista de dados, trabalho com análises preditivas para tomada de decisão orientada a dados de saúde.
Você falou sobre metodologias bem estabelecidas para identificação de biomarcadores empregados em análises preditivas. Ela pede se você poderia indicar algum artigo de cunho técnico, de sua autoria, que possa ajudá-la a estabelecer uma boa metodologia com o emprego de métodos de inteligência artificial nos tipos de dados que você trabalhou. Tenho sim, a publicação se você colocar meu nome, aí a palavra gene expression, né, expressão gênica, mas se for em inglês, e Shock, que é o nome da revista, o artigo é aberto. Lá explica a metodologia que eu criei nessa empresa lá no Vale do Silício e que ela é altamente reproduzível para diversos tipos de doença. Então, dá uma olhadinha nesse artigo. Então, de novo, põe meu nome, é Rodrigo Deliberato, Gene Expression e Shock, S-H-O-C-K, que é de choque em inglês. Ou pode até adicionar a palavrinha PubMed, que vai sair direitinho esse artigo. Eu criei scores através da expressão gênica de pacientes para classificar eles dentro desses grandes grupos de desordens imunológicas. Então, dá uma olhada lá e, se não conseguir, só vai atrás de mim no LinkedIn que eu te passo. Tá? Perfeito. Eu tenho o André Courtier, que ele é infecto do Einstein, fazendo doutorado também no programa de pós-graduação. Ele comenta e faz uma pergunta. Como você tem visto o avanço na área médica de coleta de dados de maneira automatizada, desde dados diretos de sistemas eletrônicos, de sinais vitais, higiene das mãos, até mesmo de novos softwares de inteligência artificial que podem interpretar e transcrever diretamente o diálogo entre médicos e pacientes? Então, aqui, pergunta super legal e coisas que eu estou fazendo atualmente. Tá? Então, primeiramente, eu vou começar do final, de transcrever diálogos entre médicos e pacientes. A gente está começando agora a escolher o provedor que vai fazer isso para a gente lá na instituição, lá em Cincinnati. A gente fez demos com uma empresa do Vale do Silício e outra que é de Chicago. E eu achei sensacional, foi muito bom. Então, assim, um dos demos era eles falaram para a gente, daí então foi o nosso time, um fingindo ser paciente, o outro médico, e no meio um parente comentando, então era aquela conversa confusa, e a transcrição, assim, a acurácia da transcrição foi sensacional, e aí o que a gente vai fazer, a gente vai começar a usar talvez aquilo num piloto, e eu vou fazer a parte da pesquisa para ver realmente se a acurácia é o que está sendo feito, mas já começou, isso já é realidade, esse de transcrição, já é realidade, já tem diversos produtos bem estabelecidos nos Estados Unidos, ainda falta muito a validação da parte de performance de pesquisa, tem muita ainda performance da pesquisa que a empresa fala, mas não a validação que acontece agora mesmo com o uso que as pessoas vão. É uma das pesquisas que eu quero fazer, mas eu, olhando, fazendo demo, eu achei sensacional. Outros softwares, eu junto com o Marra e junto com a Mariana, né, Marra? Estamos fazendo uma revisão sistemática de dispositivos que envolvam machine learning, inteligência artificial para a higiene das mãos. Existem diversos, essa é uma parte que eu estou aprendendo muito agora, participando nessa meta-análise com a Marra. É Mariana, não é o nome dela, Marra? Isso, é a Mariana e também o André, que fez a pergunta para você, ele está junto com a gente nessa revisão sistemática. Que ótimo, então, André. Então, você vai aprender junto comigo ali, porque eu vi que tem muita coisa nova, tem muito gap ainda. Então, esse daqui, o que eu diria pelo que eu vi, pelo que eu revisei, eu esperava que tenha um pouco mais avançado, mas eu vi que talvez ainda essa parte desses outros softwares de higiene de mão estão um pouco ainda atrás. E o último que você fez é de sinais vitais. Eu faço uma pesquisa agora que é direto com os dados que vem do monitor eletrônico de uma UTI, minuto a minuto, estou fazendo lá em Cincinnati, onde eu quero mostrar que a gente tem que pegar aqueles dados, a gente não tem que passar por todo, isso é um tópico enorme, mas eles passam por diversas transformações dentro da solução do prontuário eletrônico, do vendedor, que distorcem um pouco, na minha hipótese, o dado, e eu estou fazendo uma pesquisa agora para ver se eu pegar os dados direto ali da onde vem, da fonte, versus esse transformado, qual que é a diferença na performance dos modelos. A minha hipótese é que cai. Quanto mais você põe humanos que não sejam quem esteja curando de fato o dado daquele modelo que eu te falei, mais erros vão existir nos dados, menor será a performance do seu modelo, e é por isso que a gente não consegue modelos tão reproduzíveis ainda do ponto de vista clínico.
Ótimo. Rodrigo, eu coloquei aqui o link do seu artigo. É só depois, se puder abrir para ver se é ele mesmo. Tá. Se é da Choque, é isso daí. É o da Choque, Então é isso daí mesmo. 2022. É isso daí. Perfeito. A gente tem mais 5 minutos, então eu quero fazer uma pergunta. O Newton Centurião, ele coloca também muito inspiradora toda a sua trajetória, Rodrigo. Como você vê a necessidade de criação de biobancos para crescimento da pesquisa na medicina de precisão. Nossa, a pergunta é muito boa, porque quando eu fui fazer esse estudo aqui do sepsis, né, que é o maior multiômico dos maiores, se não o maior, foi aí que a gente bateu, era no biorepositório, o que fazer com essas amostras, o gerenciamento dessas amostras, e tudo isso tem que ser revisto ou reajustado para a medicina de precisão. Então, hoje em dia a gente está desenvolvendo um sistema para conseguir gerenciar esse tanto de amostras que precisam ser colhidas ou que irão ser colhidas, porque diversos problemas vêm disso. Eu vou falar só alguns. Imagina que você coletou lá um tubinho de sangue, ele tem que fazer um pré-processamento, você pega o plasma e vai congelar ele. Pessoas vão lá e vão pedir. Você tem que ter todo o track de quantos anos tem essa amostra, porque tem muitas das amostras que com 10 anos o resultado muda. Você tem que ter todo o track de como foi coletada essa amostra, de que tubo de sangue veio, não basta falar só que é plasma, tem muitas análises que depende que se veio de um citrato ou se veio de um tubo EDTA, depende do tempo de pré-processamento, você precisa guardar todo o processamento dessa amostra, os tempos, porque tem diversas análises que você faz que se você espera mais de 4 horas, é conhecido que vai mudar, principalmente um dos exemplos, em coagulação. Se você espera muito para fazer ou faz essa centrifugação de uma maneira não apropriada, muda demais o resultado final do exame. E a parte que eu acho mais perigosa de todas, que precisa melhorar demais em biorepositórios e biobancos, é que quando uma amostra gera um resultado, um dado, existe imensa duplicidade, triplicidade em cima daquele dado. Então, ninguém rastreia de fato assim, ó, tem esse plasma já extraiu eletrólitos. Se vier uma próxima pessoa precisando de eletrólitos, um próximo pesquisador, em vez dele pegar mais um pouquinho do plasma para gerar novos eletrólitos, ele tem que saber que já foi gerado, aqui ele tem que ter acesso a esse dado que já foi gerado e evitar que se consuma esse recurso vital que é uma amostra de paciente. Mas não existe, esses são os grandes desafios, mas para responder a sua pergunta, não existe medicina de precisão se não existir uma comunicação dia a dia, minuto a minuto com o biobanco. Precisa ser um casamento íntimo, medicina de precisão e biobanco, porque a riqueza vai vir da paridade, né, desses dados de prontuário eletrônico, dados clínicos estruturados com o pareamento com a amostra, no mesmo time point que foram coletados, porque aqueles time points, e isso numa documentação muito extensa e precisa. Então, é uma necessidade gigantesca. Biobancos e biorepositórios vão crescer exponencialmente. Eu vejo assim, tem uma pessoa que fala em Cincinnati que eu acho muito justo. Do mesmo jeito que começou a ter o crescimento de servidores centrais, né, data centers, o biobanco será um dos novos data centers, porque se começarem a colher do jeito que tem que ser colhido diversas amostras durante as etapas do cuidado ao paciente, vai ser um novo data center, a mesma complexidade de logística. Bom, Rodrigo, fantástico isso. Eu só tenho que agradecer você ter participado do Einstein Connection, mas a gente tem mais uma pergunta. Como fazer para trabalhar com você? Quem quiser fazer pesquisa com você, o que o aluno da pós-graduação ou o docente da pós-graduação, quem quer que seja, da equipe multiprofissional, deve fazer para procurá-lo e para tornar isso viável? Tá, então, para me procurar, depois se você quiser passar até meu e-mail, eu não sei como faz, ou eu até coloco aqui no chat se eu puder, pode ser um e-mail. Eu tenho diversas pesquisas, eu acho que o jeito mais fácil é o seguinte, primeiro as pessoas entenderem que em um mês, que é o que eu acho ideal, que as pessoas normalmente querem ir, em um mês você não vai aprender tudo em um mês. Em um mês você vai ser exposto à técnica, exposto ao dia a dia, e vai ter aquela sensação de poder falar isso é para mim ou isso não é para mim, ou se é para mim,
aonde eu gostaria de aplicar isso no meu dia a dia. Porque é óbvio que eu faço isso focado em dados de UTI, sepsis, SARA, às vezes doença como artrite reumatoide, doença inflamatória, que pode não ser a paixão de muita gente, mas a técnica para se conhecer, um mês eu acho que vale a pena. E para aqueles que gostam, depois tem outros caminhos, mas o caminho que sempre que eu acho é, você tem interesse? Vamos conversar, vamos ver se tem um projeto, que nem eu estava falando com a própria residente do Einstein, que ela está indo para lá, ela vai, e o que eu estou falando para ela, ela vai fazer um curso básico de estatística e um curso básico de codificação, é básico. Não é que ela vai codificar, mas eu quero que ela chegue lá, ela sente lado a lado com o meu cientista de dados, e ali vai começar a ter a troca, porque ela vai começar a explicar para ele exatamente como foi comigo. O que é sepsis, o que é nível de evidência, o que é ensaio clínico randomizado, coisas que eu explico para eles naturalmente, mas eu tenho uma limitação de tempo menor. Ela vai fazer essa ponte de explicar muito. Isso vai acontecer mais na parte da manhã. Aí ela vai começar a ver os projetos e na parte da tarde vai ter o contrário. A gente já tem alguns casos do que precisa ser feito. Ele vai virar para ela e falar assim, ó, olha aqui esses dados, é daqui que vem os dados. Vamos olhar o dado, como que faz a transformação e uns exercícios para ela treinar a parte de codificação, fora escrever projetos, papers e submissões no comitê de ética. Então vai ser desse jeito que se aprende, mas de novo, um mês ninguém vai aprender a fundo nada, mas vai saber se quer aprender mais sobre aquilo ou não e vai conhecer as técnicas. E é sempre bom casar com um projeto. Eu tenho limitação em termos de número de pessoas, o momento que está vivendo, né? Então, agora é um momento muito bom, que eu estou chegando, está chegando pessoas e muito dado. Mas, às vezes, pode ser um momento que é final, que está todo mundo focado em escrever ou grants ou publicações ou em algum timeline apertado que não vai dar para dar atenção. Então, é uma combinação aí. Ela conseguiu entrar no momento, vir no momento apropriado. Mas o jeito é, manda e-mail, fala comigo, fala com você, pessoas que têm projeto com você. A gente tem várias colaborações, né, Mar? Então, tem diversos canais para ir chegando. Excelente. E antes da gente finalizar, Rodrigo, tem alguma coisa aí que você queira acrescentar, que você acha que ficou faltando? Por favor. Não, eu acho que é isso. Eu acho que talvez a coisa mais importante que eu ia falar para vocês é que sobre inteligência artificial, que eu falaria para todos vocês é quanto mais vocês conhecerem as limitações, menos vocês vão ser, e eu vou colocar entre aspas, enganados por publicações, por produtos. Vocês têm que entender a limitação. E a limitação, eu já falei aqui, a grande limitação é da onde veio o dado, quem curou esse dado. Não existe nenhum modelo de inteligência artificial que vai solucionar as iniquidades do nosso sistema de saúde global. Não existe. Então, pode vir ChatGPT, pode vir qualquer... Não vai. Sempre vai ter o viés. E todo produto vai ter o viés. Então, a pergunta mais inteligente que vocês podem sempre se fazer quando olhar qualquer produto é que dados você usou para treinar isso, que dados você usou para validar isso. E ver o quão próximo da sua realidade, do que você está vivendo, aquilo é. Quanto mais distante for da sua realidade, menor a chance dele ser reproduzível no seu dia a dia. Excelente, Rodrigo. Muito bom mesmo. Olha, mais uma vez agradecer a sua presença aí no Einstein Connection. Se alguém tiver alguma pergunta, que não dá tempo para a gente fazer agora, mas, por favor, enderece para mim, para a Sandra, a Michelle na pós-graduação ou diretamente para o Dr. Rodrigo. E eu espero que todos tenham aproveitado e que, de fato, a gente transforme isso em realidade, né, Rodrigo? Uma parceria internacional e que projetos de pesquisa saiam, né, do Einstein em colaboração com você e com a Cincinnati. Deixa eu só colocar aqui rapidinho, vou colocar meu e-mail aqui, não estou conseguindo mais escrever, perdi aqui a chance. Mas depois vocês passam para as pessoas que se interessarem, tá bom? Marra, obrigado a todo mundo. Desculpa a demora, mas eu me perdi um pouco aqui no Brasil. Foi excelente, excelente, muito bom mesmo. Bom, se o pessoal não sabe, o Rodrigo está no Brasil, né? Está no Einstein, numa sala aí do Centro de Pesquisa. Você vai ficar aí até que dia, Rodrigo? Até sexta? Não, eu vou ficar até o dia 13, mas eu vou sair de férias. Hoje eu vou ficar aqui até umas 3 horas da tarde. Tem mais alguns bate-papos aí. Então, quem quiser encontrar com o Rodrigo tem até hoje às 3 da tarde. Agora ou nunca, né? Agora ou nunca. Então tá bom, Rodrigo. Valeu, Sandra, Marra. querem falar alguma coisa, Sandra? Posso encerrar? Não, doutor, tudo certo. Então tá bom. Tá Muito ótimo, obrigado. agradecemos a participação de todos. E aí, se puderem também avaliar, é muito importante para a gente.
Perfeito. E depois vai ter o link da gravação, né, Sandra? Para compartilhar também, né? Isso. Assim que finalizar, a gente já consegue disponibilizar. Legal, obrigado, pessoal. Abraço. Obrigado, Marra. A gente se vê depois. Um Eu que abraço. agradeço. Obrigado a todos, viu, por terem participado. Obrigado, Rodrigo e Sandra. Um abração. Tchau.